Olá, pessoal! Nesse vídeo eu vou apresentar uma breve introdução à análise de discurso e análise de conteúdo. Tanto a análise de discurso quanto a análise de conteúdo podem ser utilizadas quando eu quero compreender de maneira um pouco mais aprofundada falas, textos que podem aparecer em livros, em entrevistas. Mais tarde eu vou falar sobre essas diferentes situações. Começando pela análise de discurso, vamos imaginar, em uma entrevista, a necessidade de entendermos de maneira mais detalhada as respostas dadas por um determinado participante de uma pesquisa. Vamos dizer que nós queremos compreender, por exemplo, de que maneira esse sujeito constrói seu discurso e até que ponto esse discurso é seu, ou ele faz parte de um contexto social. Esse tipo de leitura e interpretação de falas ou de textos, ele é típico de uma análise de discurso. E aqui eu trago uma definição da Sociedade Americana de Linguística. A análise de discurso é algumas vezes definida como análise da linguagem que vai além da sentença. Ou seja, nós estamos interessados não somente no que está dito explicitamente no texto, mas sim em significados que podem ser inferidos a partir do que foi dito. Então, como eu mencionei antes, uma das aplicações da análise de discurso é na análise de transcrições de entrevistas. A análise de discurso também pode ser utilizada para se fazer a análise de textos que aparecem em questões abertas de questionários. Podemos ainda utilizar a análise de discurso para compreender de maneira mais aprofundada conversas ou textos que são escritos de maneira não estruturada. Então, não estamos falando de entrevista nesse caso. E esse tipo de análise também é conhecido como naturalística. Por fim, podemos também utilizar a análise de discurso para a análise de textos que podem ser encontrados em revistas, em jornais, em sites, em blogs, etc. Um ponto importante de se compreender na análise de discurso são os atos de fala, que foram definidos por John Austin na década de 50. Esses atos dizem que as falas das pessoas, elas não descrevem coisas, mas elas fazem coisas. Então, quando eu digo anda logo, por trás dessa fala está o fato de que eu estou apressado, eu estou querendo que o outro faça alguma coisa rapidamente. Isso não está descrito por trás dessas duas palavras, anda logo. Quando eu digo eu prometo, a mesma coisa acontece. Eu estou esperando que o outro tenha confiança em mim, e isso não está dito explicitamente em eu prometo. Então, na análise de discurso, mesmo que parece descrever algo, de fato cumpre uma outra função. Quando nós vemos essa frase, puxa, o trânsito está terrível mais uma vez. Por trás disso, eu estou dizendo que eu conheço o trânsito, que frequentemente o trânsito está terrível, mostra o meu descontentamento, entre outras coisas. Podemos inferir vários fatos a partir dessa frase. O que se pode perceber quando se faz a análise de discurso é que sobre os mesmos fatos podemos ter discursos diferentes. E um discurso ele é constituído de quê? Ele é constituído de um vocabulário, de um conjunto de termos usado para descrever determinadas situações, e também de um estilo de comunicação, que pode ser um estilo mais agressivo, mais assertivo. Tudo isso constrói um discurso. Eu vou falar então sobre a análise de conteúdo para contrastar com a análise de discurso, e mais tarde eu falo sobre aspectos práticos de como fazer essas análises. Com relação às situações em que utilizamos a análise de conteúdo, elas são muito parecidas com as situações de utilização da análise de discurso, como em entrevistas, análise de questionários, conversas, ou revistas, jornais, etc. A grande diferença é que na análise de conteúdo nós tentamos nos restringir à parte mais descritiva do que realmente se encontra no texto, ao invés de tentarmos inferir o que está além desse texto. Eu trago aqui a tradução de uma definição de análise de conteúdo, em que ela é definida como uma técnica sistemática para condensar muitas palavras de um texto em um menor número de categorias de conteúdo com base em regras de codificação. E essa codificação é, na verdade,
a identificação de determinados conteúdos que nos interessam nesses textos que estão sendo analisados, textos ou falas, e atribuição de códigos para esses textos. Aqui a gente tem um exemplo em que determinados trechos de um texto são marcados como código 1, código 2, e isso quer dizer que encontramos determinado conteúdo que foi colocado como código 1 ou código 2 em diferentes partes do texto. A codificação ela pode ser utilizada tanto na análise de conteúdo quanto na análise de discurso. E podemos fazer isso usando uma abordagem mais qualitativa, em que estamos interessados mais na interpretação do que é dito, do que aparece nos textos, ou então uma abordagem quantitativa, em que o que nos interessa vai ser contar a frequência de termos, a frequência de significados desses códigos nesses textos. E aqui eu trago um pequeno trecho que diz o que é um código. Um código é frequentemente uma palavra ou frase curta que associa simbolicamente um atributo evocativo para uma porção de dados textuais ou visuais. Da mesma forma que um título representa e captura o conteúdo e essência de um livro, filme ou poema, um código representa e captura o conteúdo e essência do dado. E essa busca, então, de atribuição de códigos para partes de texto, ela pode ser feita de uma forma que se chama emergente ou então a priori. Ela é emergente quando nós lemos os textos e vamos identificando códigos a partir da leitura dos textos. E ela é a priori quando a gente define todos esses códigos antes de fazer a leitura e depois vamos tentando localizar onde esses códigos se encontram no texto. Compreendido o significado de codificação, vamos traçar algumas diferenças entre análise de discurso e de análise de conteúdo. Eu trago aqui alguns trechos de um artigo de Rita Carinhato e Regina Muti. Elas dizem, então, que a análise de discurso trabalha com o sentido e não com o conteúdo do texto. Um sentido que não é traduzido, mas produzido. E elas continuam dizendo que, portanto, na análise de discurso, a linguagem vai além do texto, trazendo sentidos pré-construídos. O sujeito tem a ilusão de ser dono do seu discurso e ter controle sobre ele, porém não percebe estar dentro de um contínuo. Esses discursos fazem parte da sociedade e muitas vezes, quando a gente se vê, a gente se depara reproduzindo um discurso que, na verdade, não é inteiramente nosso. Em contrapartida, as autoras colocam que já a análise de conteúdo espera compreender o pensamento do sujeito através do conteúdo expresso no texto, numa concepção transparente de linguagem. Ou seja, estaremos mais preocupados no que está descrito explicitamente no texto e não na compreensão de significados que possam ir além deste. Então eu concluo aqui essa breve introdução sobre análise de discurso e de conteúdo. As imagens que vocês viram nesse vídeo foram obtidas no site pexels.com e todas elas são de domínio público, com licença Creative Commons 0.